Polinômios. Um polinômio é uma expressão que consiste em variáveis e coeficientes que envolvem apenas as operações de adição, subtração, multiplicação e expoentes inteiros não negativos das variáveis. Um exemplo de um polinômio de uma única variável x é x² menos 2x mais 1. Em três variáveis, x² mais 2xyz² menos yz mais 2. Funções polinomiais aparecem em ambientes que vão da química e física à economia e ciências sociais. Um polinômio x pode ser escrito nessa forma, onde a 0, a 1, a 2, etc. são constantes, e x é a variável. A variável x é indeterminada, porque não representa nenhum valor específico, embora qualquer valor possa ser substituído por ela. Como vimos, o mapeamento que associa o resultado dessa substituição ao valor substituído é uma função chamada função polinomial. O expoente de x é o grau do polinômio. A formação de uma soma de vários termos produz um polinômio. Em x² menos 2x mais 1, o termo 2x é um termo linear em um polinômio quadrático. Polinômios podem ser adicionados usando a lei associativa de adição e multiplicados usando a lei distributiva, aplicada repetidamente. A primeira fase da história da álgebra foi a busca de soluções de equações polinomiais. O grau de dificuldade de uma equação é bastante relacionado ao grau do polinômio correspondente. Equações lineares são facilmente resolvidas, e 2000 anos atrás os chineses foram capazes de resolver N equações em N incógnitas pelo método que agora chamamos de eliminação gaussiana. Equações quadráticas são mais difíceis de resolver, porque geralmente requerem a operação da raiz quadrada. Mas a solução, essencialmente a mesma que ensinada em escolas de ensino médio hoje, foi descoberta independentemente em muitas culturas mais de 1000 anos atrás. O primeiro caso realmente difícil foi a equação cúbica, cuja solução requer tanto raízes quadradas quanto raízes cúbicas. Sua descoberta por matemáticos italianos no início do século XVI foi um avanço decisivo. Apesar desse avanço, o problema das equações polinomiais permaneceu incompletamente resolvido. O obstáculo era a equação quíntica, a equação geral do grau 5. Na década de 1820, finalmente ficou claro que a equação de grau 5 não é solucionável no sentido de que equações de menor grau são solucionáveis. Mas explicar por que isso é assim não está dentro do nosso escopo. As mais simples das equações são as do primeiro grau, ou lineares, isto é, aquelas em que o maior expoente de x é 1. Uma equação do primeiro grau é resolvida isolando x. Então, 5x mais 7 igual a 3x mais 12 resulta em x igual a 5 meios. Forma geral ou canônica de escrever uma equação do primeiro grau é a x mais b igual a 0, em que a e b são números constantes. Note que qualquer equação do primeiro grau pode ser reduzida à forma geral ou canônica. Fazemos isso agrupando os termos em x e os termos constantes, como nesse exemplo. E a solução é sempre x igual a menos b sobre a. Voltando ao nosso exemplo, x igual a 5 meios. O segundo grau. Suponha que queremos determinar dois números cuja soma é 9 e cujo produto é 20. Bem, pensando um pouco, não é difícil chegar a esses números. Eles são 4 e 5. Mas e se eu lhe der o mesmo problema em que os números somam 1.357 e seu produto é 7.369.228, nesse caso o processo de tentativa e erro vai demorar mais um pouco. Voltando ao nosso problema com 9 e 20, vamos formular algebricamente esse problema. Sejam x e y os dois números procurados. Então, o que queremos pode ser escrito como um sistema de duas equações com duas incógnitas. X mais y igual a 9 e x vezes y igual a 20.
Nosso procedimento é achar primeiro o valor de x e com ele determinar o valor de y. Para isso, isolamos x na primeira equação. Feito isso, substituímos o valor de y na segunda equação. Então, caímos numa equação cujo expoente de x é 2, portanto do segundo grau. x² menos 9x mais 20 igual a zero. Igualamos a zero, mas como isolar x? Isso requer um pouco de criatividade. Primeiro, fazemos x² menos 9x igual a menos 20. Vamos somar a ambos os lados da equação o valor 9/2 ao quadrado. Agora, lembrando as propriedades gerais de uma diferença ao quadrado, a menos b ao quadrado, note que o primeiro membro da equação 1 tem a forma do último membro da equação 2, ou seja, a equação 1 é a equação 2 com a igual a x e b igual a 9/2. Então podemos escrever. Então, reduzindo o primeiro membro da equação 1 na forma da equação 2, temos. Agora, para isolar x, é só extrair a raiz quadrada dos dois lados. O mais e menos antes da raiz quadrada indica as duas soluções. Desenvolvendo o segundo membro de 3, obtemos x igual a 5 e x igual a 4. Confirmamos que se x igual a 5, então y é igual a 4. E se x igual a 4, então y igual a 5. Então as soluções de nossa equação são x igual a 5 e y igual a 4, ou x igual a 4 e y igual a 5. Agora, será que é preciso todo esse trabalho para resolver uma equação de segundo grau? Claro que não, pois veja abaixo a solução geral da equação de segundo grau, que apareceu disfarçada na equação anterior. Dada a equação ax² mais bx mais c igual a zero, as soluções são da seguinte forma. Verificando na nossa equação x² menos 9x igual a menos 20, na forma canônica x² menos 9x mais 20 igual a zero, obtemos as soluções 4 e 5. Dissemos que as soluções de uma equação são os valores de x que tornam a equação ax² mais bx mais c igual a zero. Comprovamos que para x igual a 4, 4 ao quadrado menos 9 vezes 4 mais 20 igual a zero, e para x igual a 5, também 5 ao quadrado menos 9 vezes 5 mais 20 igual a zero. Voltando a x² menos 9x mais 20 igual a zero, já sabemos que as soluções são 4 e 5, e que esses valores, quando inseridos na equação, tornam-a igual a zero. Então, na forma fatorada, essa equação é escrita x menos 5 vezes x menos 4 igual a zero, porque se um produto de dois números é zero, pelo menos um deles deve ser zero. Nesse caso, x menos 5 igual a zero ou x menos 4 igual a zero. Quanto à equação cúbica, veja o quadro com seu desenvolvimento. Obviamente não é o caso de memorizar essas fórmulas. Além do fato de serem muito complicadas, essas equações exigem números complexos.